Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos resumir aqui a mensagem ministrada no último domingo, dia 2 de maio, na Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29 e 30. É o nosso texto de hoje. Graças a Deus. Amém? Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Disse Jesus: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Graças a Deus pela sua palavra, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Espírito Santo de Deus nos concede sabedoria e entendimento, abre a nossa mente, o nosso coração para que a gente possa compreender a sua mensagem. Amém. O tema da nossa mensagem hoje é o que Jesus deseja para cada um de nós. Então nós resolvemos e nós entendemos nesse texto aqui, e à medida que a gente for desenvolvendo a mensagem, você vai compreender isso, é o que Jesus deseja para cada um de nós. E Jesus deseja que nós sejamos seus discípulos. Então esse é o tema da nossa mensagem. O desejo de Jesus é que sejamos seus discípulos. Essas palavras de Jesus, elas têm proporcionado, têm trazido às pessoas ao longo dos séculos paz, cura, salvação para milhares de pessoas. Pessoas aflitas, pessoas em condições de cansaço, tanto físico, emocional quanto espiritual. Sobrecarga, pressões internas e assim por diante. A verdade é que ninguém no universo tem autoridade e competência para fazer um convite como esse. O Senhor Jesus, ele tem toda a autoridade, tanto no céu quanto na terra. Ele mesmo disse isso, ele mesmo declarou isso. Mateus capítulo 28, nos versículos de 28 a 30, nós podemos observar isso. Eu gostaria de informar para vocês que Deus é revelado a nós através de Jesus Cristo. Portanto, Jesus é quem nos revela Deus. Jesus tem poder, Jesus tem autoridade para convidar pessoas. Ninguém nunca na história da humanidade fez um convite como esse. Ninguém tem autoridade, ninguém tem poder para fazer um convite como este. Somente Jesus. Jesus, ele quer aliviar a nossa carga. Jesus, ele quer proporcionar a cada um de nós descanso, tanto de ordem física, tanto de ordem emocional, quanto de ordem espiritual, principalmente. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus, para que nós possamos atender ao convite de Jesus e nos tornarmos seus discípulos. E o que é ser um discípulo de Jesus? Ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus. É fazer o que Jesus fazia. É viver como Jesus vivia. É amar como Jesus amava. Quando o cristão se submete a um relacionamento com Jesus, e relacionamento aqui é uma palavra-chave no discipulado, que é instrução, que é ensino.
Quando o cristão se submete a esse relacionamento com Jesus, quando ele ouve o convite e se dispõe a dar um passo em direção a Jesus, a partir de então tudo começa a mudar em sua vida. Seu objetivo, seu desejo, a sua vontade agora passa a ser de se tornar cada vez mais parecido com Jesus. O seu desejo agora passa a ser então de conhecer mais sobre Jesus, conhecer mais sobre a pessoa de Jesus, vivenciar a vida, essa bem-aventurança que Jesus propõe, essa bem-aventurança que nada mais é que a felicidade em si. Uma vida feliz, uma vida completa, uma vida plena. Essa foi a proposta de Jesus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sua esperança agora está firmada nas promessas de Jesus. O discípulo de Jesus, ele olha tão somente para Jesus, ele fixa tão somente o seu olhar para Jesus. Sua esperança está firmada nas promessas de estar com ele um dia. E essa esperança da vida eterna passa a nutrir a sua fé, a sua esperança no amanhã. E então tal discípulo passa a entender que o sentido da vida é viver tão somente para o Senhor, entregando-se diariamente aos cuidados do Senhor, entregando diariamente a sua vida nas mãos do Senhor, dependendo diariamente do Senhor. E o maior desafio na vida cristã é justamente viver na total dependência de Deus. E esse cristão passa a procurar então a viver em obediência ao Senhor. Ele começa a observar as palavras do Senhor, a conduta do Senhor, os atos do Senhor, a postura do Senhor, as ações do Senhor. E ele começa a observar isso através dos evangelhos, ele começa a ser despertado por um desejo, uma vontade de ler cada dia mais a palavra de Deus. E ele passa a procurar viver uma vida o mais coerente possível em relação aos ensinos de Jesus, aos ideais que o Senhor Jesus Cristo tem para cada um de nós. As convicções espirituais desse discípulo passam a ser firmada também com base na sua fé que o próprio Deus plantou nele, e ele passa a alimentar essa fé. A grande motivação para o discipulado, sem sombra de dúvidas, é o amor. O Jesus Cristo mesmo disse isso. Ele falou: olha, o que vai fazer diferença na vida de vocês daqui para frente é a marca do amor, e o amor é o que vai fazer a diferença. As pessoas vão conhecer vocês, vão identificar vocês pelo amor, pela compaixão que nós sentimos que Deus provoca em nós em relação ao próximo. Porque sem amor não há ensino, sem amor não há disposição em aprender. E quando eu afirmo que amo a Deus, eu preciso também entender que preciso estender esse amor de uma forma horizontal às pessoas. Essa é a ordenança que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. E, consequentemente, eu passo a responder positivamente ao grande amor de Deus. Deus nos amou, por isso nós amamos. Deus amou primeiro, por isso nós amamos. Deus nos abençoou e, portanto, eu preciso ser uma pessoa que deseja ardentemente abençoar pessoas. Eu fui abençoado, eu gosto de abençoar pessoas. Eu sou instrumento de bênçãos na vida das pessoas. A palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 22, versículo 37, é a ordenança dele, porque amor na Bíblia não é sentimento, é um mandamento, é uma atitude, é uma postura, é uma decisão. E aí Jesus disse: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento, que resume os 4 primeiros mandamentos lá de Êxodo, capítulo 20. E o segundo maior mandamento é: e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Esse segundo mandamento resume os outros 6 mandamentos. Então Jesus resume os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Os discípulos, então, motivados pelo amor de Deus, são discípulos dispostos a assumir compromissos com o Senhor, a assumir compromissos com o reino de Deus.
São discípulos que, a partir de então, a partir desse encontro com o Senhor Jesus Cristo, foram transformados, pessoas convertidas, consequentemente, passam a ser obedientes e comprometidos com a causa do Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, pois a não aceitação deste convite com certeza irá fazer toda a diferença em sua vida. Não somente agora, mas também eternamente. A não aceitação. Mas a aceitação também muda radicalmente a nossa vida. Nos garante um lugar. Tira de nós a preocupação com o amanhã. Tira de nós ansiedades e preocupações com algo que possa acontecer conosco. Jesus tem aqui três grandes ensinamentos. Primeiro, Jesus deseja que o discipulado cristão, ou seja, o ensino cristão, seja um ensino indispensável na igreja. A igreja precisa discipular os seus membros. A igreja precisa instruir, ensinar. E é por isso que isso é muito importante nas nossas vidas. Quando Jesus se aproxima dos discípulos, sendo o assunto aos céus, ele diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Nós prezamos muito o ensino na igreja. E aí Jesus disse: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É o que diz Mateus 28, dos versículos de 18 a 20. Portanto, o alvo do discipulado é transformar vidas através do Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entender isso é fundamental em nossas vidas cristãs. Amém? Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões, segundo o relato bíblico, estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29, há esse registro. Por que é que Jesus tinha autoridade? É porque Jesus, ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ou seja, é o credo e a conduta, é a ortodoxia que nós dizemos em teologia. É quando você vive o que você ouve pregar na igreja. É quando você olha para a Bíblia e você procura levar isso para a vida. Credo e conduta. Você precisa ter fé, mas você também precisa praticar as Escrituras. Então Jesus, ele era muito coerente na vida dele. Ele de fato vivia o que pregava. E nós podemos afirmar aqui em duas máximas. Jesus vivia o que pregava e Jesus também pregava o que vivia. É o exemplo de poder e autoridade que nós podemos aqui citar aqui e que nós precisamos considerar, né? Você tem uma criança em casa, um menino pequeno, um filho ou uma filha, você tem poder e autoridade enquanto ele é pequeno, em função da coerência ou da incoerência que se vive na sua casa, porque ele é pequeno. Então você tem poder em falar assim: menino, senta aqui, come. E ele senta e come porque ele ainda é pequeno e você é o pai, você é a mãe, e ele sabe muito bem que se isso não acontecer, né, pode acarretar em uma disciplina. Mas esse menino pode crescer, essa menina pode crescer, e pode ser que você não tenha mais poder sobre essa criança. Mas se você viver uma vida coerente, se você viver o que prega, se você pregar o que vive, essa criança mesmo com 30 ou 40, 50 anos que seja, você chama ele para a mesa e fala: senta e coma. E ele senta e come, porque ele olha para a sua vida, ele olha para a vida
dos pais e vê a autoridade. Não tem mais poder, mas tem autoridade. Isso faz toda a diferença em um lar. Poder e autoridade. Isso é muito importante saber, isso é muito importante viver. Há muitas famílias que há uma incoerência tremenda e isso vai desencadear em rebeldia nos filhos. E aí nós temos filhos com 16, 18 anos que de repente os pais chegam para o pastor e falam: pastor, eu não sei o que eu faço mais. Esse menino está desandado, essa menina desandou. Aí nós precisamos olhar para a vida, né? Nós precisamos fazer um retrospecto. Tem jeito? Tem jeito ainda. É só sentar, pedir perdão, fazer uma reunião, falar: nós precisamos recomeçar, nós temos erros, nós erramos, nós queremos reconsiderar tudo isso. Eu sei que eu não fui um bom pai, eu sei que eu não fui uma boa mãe, fazer uma reunião, arrependimento, abraços, e a vida recomeça. Sempre debaixo da orientação de Deus. Que bênção é uma família que recomeça. Amém? E em relação ao fator motivação que nós já mencionamos, a Bíblia afirma: pois o amor de Cristo nos constrange, de fato nos constrange, porque Jesus amou tanto e de uma forma tão intensa, e nós ficamos constrangidos com isso. Segunda parte que eu gostaria de tratar com você é que o discipulado cristão precisa ser abraçado como essencial e prioritário na vida. E conhecerão a verdade os libertará. A verdade é Jesus. João 8,32. Jesus disse que o discipulado nos libertaria de nós mesmos e promoveria em nós um novo estilo de vida, uma nova forma de viver, uma nova filosofia, novos valores. Então, seguir a Jesus, de fato, é o mais fascinante projeto de vida. Jesus mudou a minha vida, a minha consciência, e a minha consciência agora chama a minha responsabilidade. Eu fui abençoado, eu preciso ser um instrumento abençoador de vidas em nome de Jesus. E ele mesmo disse lá em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Preciso ser grato a Deus agora, pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará ainda em minha vida. Isto é discipulado cristão responsável. Agora, eu preciso assumir essa responsabilidade e aí eu ter uma consciência de que Deus é muito importante em minha vida e eu preciso ser uma pessoa o mais correta possível. Eu preciso andar em atitude de arrependimento diante de Deus, eu preciso confessar os meus pecados diariamente diante de Deus, eu preciso reconhecer que eu necessito desesperadamente de Deus, eu preciso ter disposição em perdoar sempre as pessoas, porque as pessoas erram, mas eu também erro, e nós, enquanto estivermos nessa terra, nós somos pecadores. Portanto, não devemos negligenciar a nossa responsabilidade nesse processo. Deus sabe das nossas fraquezas, Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso íntimo, conhece o nosso mais profundo ser, sabe dos nossos pontos fracos, das áreas que nós precisamos melhorar em nossas vidas. E nós precisamos sempre nos questionar a nossa vida, fazer uma autoavaliação, nos policiarmos, entender que o que de fato importa para nós nessa vida é viver debaixo da presença de Deus, é viver debaixo da orientação de Deus, clamando a Deus sempre, todos os dias, por uma nova conversão, por um novo arrependimento. Essa é a nossa parte, essa é a nossa responsabilidade nesse processo. E a parte 3 que eu gostaria de tratar com você é que Jesus deseja que o discipulado cristão seja utilizado como estratégia na plantação de igreja. O que é plantar igreja? É trabalhar novos contextos, tá? É sair das quatro paredes. Tem muitas pessoas que pensam que igreja é ali, naquele quadrado, naquele espaço que se fica e acabou ali, você vai para a vida durante a semana, faz o que quer, depois volta lá no domingo, santifica. Não é bem assim não. A nossa vida, ser igreja, é no dia a dia. Nós somos igreja. Igreja com I maiúsculo é corpo de Cristo. É a igreja invisível, é a igreja triunfante, é a igreja que precisa ser sal da terra e luz do mundo onde vive. No seu dia a dia. Onde começa isso? Onde nós precisamos ser bênção primeiramente? Em casa. E a partir de casa nós precisamos estender isso para a vida, para o trabalho, para o lazer, para a escola.
e assim por diante. E olhando para esse contexto de sair, essa ótica missionária, esse desejo de Deus e que espera de nós que sejamos luzeiros nesse mundo, sal da terra, nós precisamos ver aqui e olhar aqui para o contexto bíblico. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, tem uma menção aqui de Lucas que registra esse livro e diz que eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Deus, ele promove o discipulado cristão. O Deus é quem promove o discipulado cristão. Esse estreitamento de relacionamento. Nós passamos a conhecer mais Deus, nós somos equipados por Deus, somos capacitados por Deus para anunciar com mais convicção essas verdades do reino de Deus. E aí nós promovemos assim a expansão do reino de Deus na face da terra, ou seja, consequentemente nós estamos gerando aqui quantidade, porque nós temos qualidade, né? A partir do momento que passamos a conhecer melhor a Deus, essa é uma igreja que tem qualidade, mas consequentemente essa igreja também ela vai gerar em função da qualidade a quantidade, ou seja, ela vai contagiar, vai falar mais sobre o evangelho para outras pessoas. É muito pouco tratado isso na igreja. Tem muitas igrejas que são fechadas, pensam que é um clube fechado ou é uma instituição onde são pessoas ali e aí por diante e ninguém mais se importa com ninguém, mas a igreja existe em função dos que estão para fora. Esse é o verdadeiro sentido da igreja. Então, por isso que a igreja precisa ser uma igreja funcional, uma igreja, né, que sinta o bater do coração de Deus, e que o bater de coração de Deus está lá fora, é justamente naquele perdido, nos perdidos. Por isso que nós precisamos ter compaixão desse povo, porque nós éramos assim também. Nós precisamos entender a amplitude espiritual do que é ser de fato igreja. E esse entendimento de igreja como estrutura local tão somente é errado, é errôneo. Não é isso não. Ser igreja vai além das quatro paredes. Nós precisamos entender que ser igreja é ser pessoas que façam a diferença onde estão no dia a dia. No final da semana, nós vamos lá numa reunião que acontece lá na igreja, onde as pessoas se reúnem. Nós vamos ali para ser alimentados pela palavra recarregar as baterias, mas nós precisamos ser igreja 24 horas por dia. É a mesma definição de culto. Culto é vida. Culto não é aquele local que você vai e que tem uma reunião que começa, como no nosso caso aqui, às 19 horas e termina às 20h30. Essa é uma reunião que tem início, que tem fim. Mas culto é vida a Deus, entenda isso. Em nome de Jesus. Segundo de Timóteo, capítulo 2, versículos 2, o apóstolo Paulo, ele vai instruir o Timóteo sobre essa perspectiva de reprodução. E ele diz assim: as coisas que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, ou seja, muitas pessoas, confie a homens fiéis, ou seja, discipulado, ensine, para que eles também sejam capazes de ensinar a outros. É isso, é o que nós precisamos fazer. Então, o discipulado cristão, ele proporciona igrejas sólidas, para que sejam de fato sal da terra e luz do mundo. A igreja é e foi fundada por Jesus Cristo. Ela é a igreja visível, a estrutura, isso é necessário para a nossa organização. Ela é a igreja militante enquanto na terra, mas essa igreja precisa entender que ela está oculta em Cristo já.
esta instituição, mesmo passando por muitas perseguições, perdas, ela permanece firme, porque ela é de caráter sobrenatural. Quem a sustenta é a Trindade, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Deus Espírito Santo. Então eu gostaria de saudar a você. Seja muito bem-vindo à igreja. Seja muito bem-vinda à igreja. Essa é a igreja que você precisa participar. A igreja é corpo de Cristo. Porque se você entrar numa igreja e estrutura por causa de pessoas, fica muito fácil você sair dessa mesma igreja e estrutura por causa de pessoas. Agora, se a sua motivação ao entrar numa igreja é Jesus Cristo, você permanece. Porque a sua motivação é essa. A não ser que alguma pessoa ali comece a falar de outras coisas que não seja Jesus. Porque uma igreja a qual o assunto não é Jesus, é dinheiro, por exemplo, cai fora. Sai de dentro, vá para uma igreja que prega o evangelho, de fato. Uma igreja que viva o evangelho de Jesus Cristo. Uma igreja que seja uma igreja funcional, uma igreja que seja preocupada com almas, onde a motivação maior seja anunciar a palavra de Deus. Eu gostaria de concluir com você. Quem sustenta o discipulado é a graça de Deus e não os méritos do discípulo. Estas palavras de Jesus Cristo, está consumado, quando ele estava naquela cruz entregando seu espírito a Deus, está consumado, Pai. Cristo satisfaz ali a justiça de Deus, porque Deus é amor, mas Deus é justiça também. E a justiça de Deus exigia derramamento de sangue, sangue inocente, sangue perfeito, sangue sem pecado. Então Jesus paga para a justiça de Deus. Jesus cumpre a justiça de Deus. Deus é amor, Deus é justiça também. Porque Deus é justo. O conteúdo do discipulado cristão é o Evangelho. É isso, tão somente isso. Não é o que a pessoa diz, mas sim o que Jesus disse. Esse é o conteúdo. Jesus é o Evangelho. O Evangelho é Jesus. A Bíblia que você tem na sua mão, do início até o final, aponta para Jesus. Por isso ele disse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, eu sou o fim. Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, versículo 5. A questão é espiritual. Sem mim nada podeis fazer. A motivação para o discipulado é a garantia pela companhia de Cristo e do Espírito na afirmação: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Jesus deixou claro que o discipulado cristão, o reino de Deus, precisa ser prioridade. Portanto, nós precisamos ser e estar conscientes das dificuldades e consagrarmos nossas vidas a Ele, experimentando assim a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou encerrar com uma palavra de motivação para que nós possamos continuar firmes. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Você já conhecia esse versículo? Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nós somos privilegiados pelo fato de crer em Cristo, mas também somos privilegiados pelo fato de sofrermos por Ele. Muitas pessoas não entendem o sofrimento na vida presente, mas ele tem propósito, crescimento, fortalecimento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Eu gostaria de orar com você agora neste momento. É uma oração de entrega. Vamos falar com o Pai.
Pai, hoje eu resolvi de coração, do mais profundo do meu ser, tomar uma decisão. Quero seguir ao Senhor. Quero te pedir perdão, primeiramente pelo que eu tenho sido, um pecador. Quero te pedir perdão também pelo que eu tenho feito contra ti, pelo que tenho pecado contra ti. Eu não peco contra as pessoas, eu peco contra ti, Senhor. Perdoa os meus pecados, as minhas faltas, os meus pensamentos, as minhas palavras, as minhas omissões, principalmente. Careço do Senhor, preciso do Senhor, quero experimentar a paz que o Senhor proporciona na vida daqueles que aceitam o seu convite. Hoje eu decidi aceitar o seu convite, hoje eu quero mudar de vida, Deus, restaura-me, Senhor. Muda a minha vida, transforma o meu ser, estou disposto a andar com o Senhor e obedecer-te, ó Deus. Eu o aceito como meu Salvador e Senhor. Isso é muito importante. Isso dá destino à minha alma, garante um lugar no céu, essa confissão. Deus, em o nome de Jesus, nos ajude. Tem misericórdia de nós, nos sustenta, nos fortaleça, para que possamos nós perseverar nas suas promessas. E que a graça e a paz de Deus, o amor, as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida neste momento. Eu clamo a Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo pela sua vida, para que Deus te sustente, para que Deus te fortaleça, para que Deus te anime, para que Deus te cure, para que Deus te liberte de você mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Semana abençoada para você. Abraço, se cuida.